vamos de terceira rodada, né? Rodada que, né, começa a pensar já em premiação aqui no nosso torneio da Monte, nosso semanal Legacy da Monte, né? O B-Tempo versus Sneaking Show, partida ali, né? Valendo continuar vivo para premiar nesse torneio. E também com dois nomes que aparecem sempre nos grandes eventos da Monte, Daniel Alves e o Vinícius Lopes. Heitor tá aí, tá? Inclusive jogou na primeira rodada. Ele está 1-1, salvo engano. Ah, não. Uma derrota e um empate. Ele tá com 1 ponto. Enquanto que o Vinícius de Sneak Show vai preparando aqui, né? Ponder e tal. Daniel faz sua dual. Vamos ver qual play que ele vai abrir para agora. Fez o Goif. Tá 1/2 ainda. É um deck bem legal, o Sneak Show. Clássico também. É uma underground assinada, cara. Coisas que temos aqui. Vinícius garantindo, né, com seus terrenos básicos, para não perder alguma fonte por causa de Wasteland. Pelo menos não agora. Prisma. Uma aceleradinha de mana boa isso aí. Bem desagradável de tomar essa carta. Voltamos no tempo? Aparentemente sim. Mas de bomba. E bateu 2. Tá indo assim. Tem um clock, né? Não é aquele clock, mas temos um clock aqui. Storm aqui pro Vinícius e tal. Ele tá um pouco mais feliz porque, tipo, ele forçou uma interação pro Daniel numa peça que não é do combo. Isso pode ser legal, mas obviamente acelerar é muito mais legal. Outro do Goif. Sorafete e tal. Acho que eles só estavam, tipo, confirmando ali pontos de vida. É sempre bom isso, tá? Fica essa dica. Toda vez que tem uma mudança de pontos de vida, confirma com o seu oponente. Assim, quando vocês forem discordar, você sabe exatamente onde vocês estão discordando. Não só isso, né? Jogando contra a Daisy é muito bom você não perder além de drop e não tomar a pressão do tempo. Aumentou ali ele, né? Cemitério não necessariamente é usado sempre por essas listas de Sneaking Show, então pode estourar meio de qualquer jeito o Daniel e vai dar bom. E tem um clock, tá ligado? 3 turnos clock, 3 turnos clock, mas é um clock.
Vai vindo no papel top 3 coisas gostosas. É, pior que legal, mano. É, um B, né? É esperado realmente, né? Pelo menos uma Force of Will. Mas pelo lado do Vinícius, assim, pra esse G1, quer dizer que normalmente uma Force vai ser o suficiente pra você ganhar. Você precisa ficar acumulando um monte e tal. Os 4 manas. Sneak Attack. Chamou o contato. E o Daniel vai ter. Force of Will. Contato velho. Force of Will por parte do Vinícius. Resolveu, pelo jeito. Vai pagar uma mana vermelha. Enraku. Eu posso bater? Plau. E é isso. 1-0 para o inimigo do começo, Vinícius Lopes. Então, Enraku entrando, fazendo drift. 1-0 para o Vinícius Lopes. É só o show, nunca tem o resto. Pô, essa definição é muito boa. Vou até pegar mais chá aqui rapidinho. É, meus amigos. A dor é doce, mas não é mole. 1-0 para o menino Vinícius Lopes. Chega a dar uma vontadinha. É um deck legal de jogar. Eu já joguei um pouco com ele. É um deck gostoso de jogar. Às vezes eu acho que falta um pássaro de 3 manas no deck. Eu acho, mas tudo bem. É um deck gostosinho de jogar assim. Tem seus momentos. E assim, esse game é o game que tipo, dá pra forçar mais coisa em cima do jogo do Daniel. Porque normalmente tem muito side pra interagir. Nadu Enjoy. Pô, eu tava jogando cubo em live com o Nadu, cara. Você acha que eu gosto desse padrão de jogo? Só dando aquela embaralhada e tal. Falando um pouco das listas. O Daniel, no site, ele tem opções de Anunciadora das Marés, Battle Goif, Bastão da Invalidação, Entregar a Memória, Explosão Hídrica, que pode ser interessante, que é do Teodred, Fada Macabra, Força de Negação, muito bom. Jaula do Escavador, Túmulos e Liquidar. Essas são as opções que o Daniel tem.
Já o Vinícius, né? Que estamos equipando as mãos do G2. Já o Vinícius, ele tem opções como entregar a memória, fada macabra, flauta disruptiva, jaula do escavador de túmulos, tapete de flores, tapete pode ser legal, abrasão, bastão de validação, explosão de chamas, bom também, fim da fraternidade e Mystery Rage Village. Então, Mystery Rage Village talvez seja interessante, apesar de Wasteland gostar muito desses alvos. E aí, Lucas, bom, cara? Chegando aí com análise precisa sobre gostos pessoais e escolhas de metagame. Mas assim, o Apple e o Daniel interagem muito melhor no pós-side, então isso torna a vida do Vinícius bem complicada. Só questionamentos relevantes, né? Não, só perguntas direto ao ponto. Ensinando ali o Daniel, vai manter no topo ou não, e passa. Agora para o Vinícius pensar aqui nas escolhas. Cara, pior que dá uma paz de espírito quando você tá jogando contra um deck que não tem Wasteland, velho. Você pega suas dual à vontade, você sai estourando as coisas como se não houvesse amanhã. A vida se torna uma festa. Exato, é o famoso o que é a vida? A vida é uma maravilha. É muito chato ter que jogar contra o Wasteland. Tem umas horas que a sua decisão é, cara, se tiver, tem. Se não tiver, stonks. Mas se tiver, tem. E às vezes, tal qual a TV, tem. Carpet of Flowers é uma baita de uma carta. Inclusive, tipo, com o bônus cheat, né? Que às vezes vem cartas diferentes e tal, os jovens estão conhecendo Carpet of Flowers. E tem tanto o jovem que fala, nossa, que carta incrível, quanto o jovem que passa vergonha e fala que Carpet of Flowers não é bom. Aí você fala, jovem, por isso que você não é levado a sério. Chorão estava errado. Pô, dá pra forçar é, o show aqui de bobeira. Exatamente. Show Entel. Não podendo ser anulado. Aí pegou. Querendo ali com o Daniel. Daniel tá. É difícil isso aqui, viu? Tem muito o que fazer, não. Não dá pra fazer um Teferi que dá bounce na spell. Bom, resolveu. Enraku e Murktide. Baby Murktide. E mandou sacrificar Enraku. Baby Murktide wins.
Infelizmente não tem a versão alterada, né, dos dragões, que tem a cara normal, do outro lado é a cara bebê do Murktide 3-3. Mas é isso aí. Baby Murktide wins. Olhe 5. É meio bom também. O Vinícius vai pra mim. Tem o Carpet of Flowers adicionando 2 manas. Pelo Marangue, então. Pior que a primeira vez que eu abri um desse, eu falei, meu Deus, acabei de descobrir Magic 2. Estou milionário. Não, não tá. Era mais caro que a versão normal, mas não era tão Magic 2 assim. O Baby Murk visitando aí. E aparentemente, 1-1, né? Realmente ali, tipo, foi tudo no Shantel pra Enraku, pra perder Enraku e ficamos em 1-1. Daniel Alves e Vinícius Lopes. Vamos ver como é que vai ser o G3 dessa match. Saudades Maranhão. Maranhão é muito bom. É muito bom. Você tava falando do Prowess, é uma carta que eu com certeza trabalharia nele. Aparentemente, o Daniel contou uma história melhor, né? Contou. Ele não só contou, como ele mostrou uma história melhor. Com o Baby Murktide. Saudade, Ed. Childred. Pô, era uma bela carta. Realmente era uma bela carta. Muito bom mesmo. Tira, tipo, ele, a Esfinge. Bom, Lucas tá aí, ele sabe melhor do que ninguém o quanto que eu gosto dessas cartas. E o nível de apego meu a essas cartas. O Raulon, não, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Quando a sua proposta é mais lenta, ele é muito bom. É definitivamente um card de Magic que ela encontro. Bom, vamos cortando aqui. E aí a gente já começa o G3. E vai ser uma match rápida, né? Então vamos de G3 aqui. O Daniel vai ligar mais uma vez, né? Ele tem que acertar um pouco melhor essas interações dele. Mas assim não tem muito segredo, né? Pressão, interação, tal, etc. E aí você corre pro abraço. Eu vou testar no semanal 2 Pierce main deck de novo. É que não é só pra essa match, né, que você testa o Pierce. É pra algumas outras matches e como você quer fazer um padrão de jogo. Então, tipo, é muito difícil jogar em volta de Pierce de main deck. E convenhamos, não tem tanto deck agressivo assim pra ele ser horrível.
A diferença é que no Prowess você não joga tanta carta fora se você precisar. No Cauldron, bastante. Enquanto nós estamos vendo aqui, mana é dual para Carpet of Flowers. E agora o negócio vai ficar estranho. Pântano, vamos ver se vai abrir com Capturar Pensamento. E não, fez Goif. 1/2. Vai para uma pressãozinha aqui razoável. Ah, não, não. Spell Pierce, quando você acerta. Vou mandar um stock up aqui. Spell Pierce, quando você acerta, pô, você acha que você tá jogando Magic 2. Sou o centro do universo. Tem o cérebro de 15 sóis. Do mesmo jeito, quando não faz nada e você não tem como jogar fora e a carta fica lá, você fala, meu Deus do céu. Eu não posso cair, porque se eu colocar 4 patas no chão, não levanta mais. É uma carta. É uma faca de 2 legumes. A Vinci resolveu um stock up. Stock up é uma carta fantástica para esses combos. Quanto que você cava, assim, é bizarro. Mas quanto que você consegue fazer turno 2. Daniel segue jogando, desligando o Carpet of Flowers. Daniel pensando aqui. O único defeito do Calderola é não usar stock up. Concordo. Eu tenho saudade dessa carta, é brincadeira. De novo, fica com a Fett ali. Agora tem que pensar. Um Daniel. Talvez dê essa mana pro Carpet of Flowers. Não tá fazendo pressão, né? Então o tempo tá sendo dado de qualquer maneira. Tem que aumentar esse nível de pressão no jogo. Vai estourar as duas Fets. Da brainstorm em resposta. Eu tava achando que ele ia dar alguma coisa muito bizarra pra, tipo, o Daniel não poder buscar. Falei, rapaz, pra que isso? Qual que é a necessidade? Dá um Shadow of Doubt, tá ligado? Fala, qual que é a necessidade disso? Não, e Typhoon ainda tava de boa, mas, tipo, você punir pelo Daniel estar usando um atalho ia ser um pouco mais cruel. Não vai dar Daisy, é. Bom, mandou 2 duais agora. Uh, uh, uh. Harbinger of the Seas. O tudo vai ser ilha.
Você tem que ver o que ele vai conseguir buscar aqui. Tá faltando uma saga de Urza nesse deck. Pior que o rolê que eu gravei do Scales tem uma hora que eu fiquei pensando, pô, meu oponente pode fazer Harbinger. Tá com 2 marcadores na saga, faz aí. É, com Carpet fica meio estranho. Tem esse detalhe. Não, essa nova regra é muito bizarra. Acho que uma questão pro Daniel aqui é tirar a utilidade do terreno que não deixa anular coisa. Acho que isso pegou ele. Tipo, pô, eu ganhei o jogo, mas você não tem um édito. É só o termo técnico lá que o Ney gosta de usar. Então fica essa piada interna do lore das strings da Monte. Sneak Attack. Chamou o contato. Force of Will. Contato velho. Force of Will também. Force of Will de novo. E o Sneak Attack foi de base. Tentou puxar o gatilho aqui. O Vinícius muito parecido, né? De como ele ganhou o primeiro jogo, mas dessa vez tinha mais counter ali. Sneak Force em Raccoon. Esse Sneak, eu acho. E toma-lhe ataque, né? Teve uma guerra de counter aí. Tarmogoyf ali fica feliz. Eu acho que o Vinícius comprou show em Tel, não, foi uma fetch. Toma-lhe ataque de novo. Eles não estão. Aí, garoto. Atualizou agora certinho ali. Tem que ser alguma coisa para que Enraku entre na brincadeira. E comprou agora o terreno. Então, vitória do Daniel. 2-1 contra o Vinícius. Vitória do nosso Daniel. E aí, meu querido, o que você pode me dizer dessa Olá, match? boa noite a todas e todos. Uhum. Olha, bem interessante, fica meio que na sorte, vamos dizer assim, né? Uhum. No G1, acho que eu pequei ali, poderia ter continuado o jogo, mesmo com 2 de vida, sem nenhum, porque eu fui olhar depois a carta que havia um Nethergoyf, mas não tinha terreno, então ele tinha 10 de vida, ia ficar ia ter o jogo ainda, né? Mas eu preferi otimizar Uhum. a questão do tempo ali, porque a probabilidade dele lograr êxito ali era muito maior do que a minha. Mas poderia ter Sim. continuado, deveria ter continuado, né? Já no G2, ver com o Edito na mão, um monte de counter, e os dois tem, eu falei, é isso aqui, né? Aí fui surpreendido com aquele terreninho, né, que não pode anular, mas falei, eu faço o counter war no Edito e rezar pra não ser de uma Traxa, né? Aí foi o Eraku, aí facilitou minha vida.
né? Aí foi bem mais tranquilo. No dia 3 foi top deck também ali, né? Eu comprei o Seize na melhor hora que eu poderia ter comprado de todo. Ele tinha outro sneak, né? Eu fiquei segurando a set no começo para não otimizar os terrenos dele, né? Eu não tinha o Orc na mão, mas eu fiz errado em tese. Eu deveria ter sacrificado uma Fett primeiro, depois a outra Fett. Que ele jogou, ele fez certinho, né? Ele jogou em volta do Orc ali. E indiretamente eu demonstrei pra ele que eu não tinha um Orc também numa dessa, né? Então, Sim, sim. aí deu certinho. Aí comprei o Cis ali bem na hora, no último turno dele ali. Daí foi só sucesso. Mas é um jogo bem interessante, né? A versão dele é bem legal também. Com verde, né? Então sei que também já tem Véu do Verão, tem o Carpet, né? Que é bem interessante também aquela lista ali. E a Harbinger eu puxei no G3, no G2. Eu já sabia que normalmente vai um terreno de main deck e um de side, normalmente, né? Daquele que não pode anular, esqueci o nome dele. Mas exatamente por isso que puxei a Harbinger, né? Exatamente para não ser surpreendido novamente. Apesar de sacrificar um pouco a minha base de mana, eu poderia jogar em volta dessa carta aí. Né? No final ela matou na Sim. porrada, inclusive, né? Sim, ela tava ajudando ali. Mas considera essa match boa pro B, pelo nível de interação que o deck tem? Sim, exatamente. E acho que eu acredito que é por isso que o Sneak Show tá fazendo splash para verde, exatamente para ter uma match melhor, tanto via Carpet via o Véu de Verão, né? Porque normalmente é um match mais fácil, que se tira todo o spot removo tranquilamente, né? Tipo, do editor, né? Lógico, você puxa, né, para o side. E tem também os Hydroblast, né? Então eu consigo brigar bem ali, sem contar os Disrupt, né? Com o Totsis e enfim. Aí ele tem que correr atrás da porradaria ali, né? Vamos dizer assim. Mas o Carpet faz muita diferença, muita diferença. Se o jogo for Faz. estendendo, chega ao ponto e não é difícil de fazer como chama aquele encantamento? O Omnisciência no braço, né? Você consegue Sim. fazer no braço até. Boa, boa, boa. Você vai jogar o Trios esse fim de semana? Poxa, não vou poder, infelizmente, queria muito. Vou viajar, tem um casamento para ir na África do Sul. Eu vou ter que Cara, viajar. vai longe. Vai longe, Você literalmente. achou um longe pra ir, viu? Aí eu não vou poder ir, infelizmente. Ou felizmente, né? Que vai ser uma viagem, espero eu, bem agradável aí. Cara, parece que vai ser muito legal, sim. Sim, sim. Não, mas demorou, meu querido. Você tá 2-1 agora, né? Tô 2-1, tô 2-1. Perdi pro Grécia 2-1. na primeira, Entendi. Então agora jogar pela premiação na última rodada Exato. e fazer aqueles pontos também pra liga. Sempre bom, Bom, meu sempre bom. querido, parabéns pelo Muito resultado. Os obrigado jogos foram aí. muito bons e é Perfeito. isso, boa Muito sorte. bom. Obrigado, então. Boa narração aí e bom jogo aí pra todo mundo. Então, obrigado, viu? Tchau, Demorou. tchau. Valeu.